No primeiro vídeo da série, vimos os conceitos básicos necessários para avançarmos em questões relevantes neste vídeo. Agora, iremos nos aprofundar nas assimetrias do Profit no que se refere ao comportamento das estratégias no editor de estratégias, onde elas funcionam em backtesting, na aplicação de gráficos em tempo real, onde funcionam como recomendação de sinais, e no módulo de automação de estratégias, onde funcionam como robôs operando de forma autônoma. Você verá que existem diferenças na forma como as ordens são processadas em cada contexto. Então assista até o fim deste vídeo, porque este conteúdo será de suma importância para você que está desenvolvendo o seu próprio robô. Solta a vinheta! Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, recomendo assistir antes de prosseguir com este conteúdo. Ele deve aparecer em algum card aqui na tela. Hoje pretendo demonstrar para você que o mesmo código-fonte não é processado da mesma forma em dois diferentes contextos, no editor de estratégias e no módulo de automação de estratégias. Você já deve saber que o editor de estratégias é um módulo que existe há um bom tempo dentro do Profit e a gente sempre utilizou para fazer backtesting. Idealmente, as estratégias que apresentavam um bom desempenho em backtesting poderiam ser aplicadas em gráficos de tempo real, sinalizando abertura e fechamento de posições, porém sem o roteamento de ordens. Ou seja, você visualizava os sinais textuais de abertura de posição e fechamento e a estratégia não executava nada, você manualmente disparava as ordens. Embora haja limitações do editor de estratégias, conforme abordei em um vídeo aqui no canal, a realização do backtesting funciona a contento. Não podemos negar que há um bom espaço para melhorias, porém já é uma ferramenta que agrega valor ao Profit. Vou utilizar como exemplo ao longo deste vídeo uma estratégia americana que é muito elaborada, denominada Flipcoin. Ela se baseia num indicador muito interessante que se chama aleatoriedade. E no que essa estratégia consiste? Em um determinado momento do dia, num horário fixo, eu lanço uma moeda para cima, pá! Aí eu pego. Se der cara, eu compro. Se der coroa, eu vendo. E qual que é a probabilidade de sucesso dessa estratégia? Vamos dizer que é 50% para não ficar mirabolando demais em cima disso. Mas calma. Você deve estar pensando que essa estratégia é meio maluca. Mas ela tem uma excelente gestão de risco. Nós vamos fixar a relação risco-ganho em 3:1. Ou seja, eu vou arbitrar em ticks uma quantidade de stop loss e o meu alvo será 3 vezes este valor. Pessoal, só para reforçar aos mais desavisados, isso é uma grande brincadeira, não é recomendação de setup, nem de investimento. Nós estamos apenas brincando com a aleatoriedade. Mas é um exemplo interessante, porque nos permitirá verificar o funcionamento das ordens a mercado, as limitações das ordens limitadas e de stop. Ficou bom assim não, né? Limitações das ordens limitadas. Mas você entendeu o que eu quis dizer. E de quebra, vamos demonstrar que essa estratégia performa muito bem em diversos universos paralelos. Se isso pareceu muito Marvel para você, espere que eu vou te explicar melhor. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela e explicar o código para você. Bom pessoal, eu estou aqui com o meu Profit aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é te mostrar em qual versão o meu Profit está. Eu vou aqui em ajuda, sobre, e vocês verão que a minha versão é a 5.5.2.146 do dia 3/10/2022. Ok. Vamos explicar então sobre essa estratégia aqui, aleatória, que é o Flipcoin. Nós temos 3 constantes, C stop em ticks, C alvo em ticks, C stop offset em ticks. Aqui é uma relação 3:1. Meu stop é de 20 ticks, eu arbitrei neste valor, e o meu alvo será de 60 ticks, 3 vezes o valor do stop. Meu offset será de 10 ticks. E aqui eu tenho 2 parâmetros de entrada, o horário de abertura da posição e o horário de encerramento, sendo às 10 horas abertura e encerramento às 16h45. Tem algumas variáveis globais, I cara coroa, que é um inteiro, B sinal de compra, B sinal de venda, B posicionado, tipo booleano, F preço stop, F preço alvo, F preço stop offset do tipo float. Então como é que minha estratégia funciona? Eu vou fazer B sinal de compra igual a falso, B sinal de venda igual a falso e a B posicionado ser igual ao retorno da função ResPosition, que é uma função nativa do Profit. Se o horário do candle atual for igual ao I horário abertura, ou seja 10 horas, e eu não estiver posicionado, eu vou jogar uma moeda para cima por meio deste comando random 10, ou seja, vai gerar um número aleatório de 0 a 9. Se for menor ou igual a 4, eu defini que isso vai ser um sinal de compra. Se for maior que 4, vai ser um sinal de venda.
Ou seja, tem 50% de chance de ser uma compra, 50% de ser uma venda. Aqui embaixo eu vou tratar os sinais. Se for um sinal de compra, eu vou fazer uma compra a mercado. Vou definir meu preço de stop e o meu preço-alvo. Meu preço stop será o preço de compra menos o stop em ticks vezes o valor do tick do ativo. O preço de alvo vai ser o preço de compra mais o alvo em ticks vezes o tamanho do tick. O stop offset vai ser o meu preço de stop menos o stop offset em ticks vezes o tick do ativo. E aqui eu tenho a condução no caso de eu estar comprado. Então vamos supor que teve opção de compra, eu comprei, aí aqui eu vou verificar. Eu vou emitir uma ordem stop de venda no preço que eu defini na abertura da posição com o offset que eu defini lá. Se essa ordem aqui não for executada, ou seja, se eu ainda estiver comprado, eu vou tentar executar uma ordem limitada lá no meu alvo. Então observe que no meu processamento da minha estratégia, eu tenho que todo o processamento verificar se o meu stop já foi alcançado ou se o meu alvo já foi alcançado. E eu sempre verifico se o meu stop foi alcançado primeiro, porque em backtest nós não temos dados tick a tick, então temos dados de candle fechado, pelo menos nesta versão atual. Ou seja, a gente não sabe se num candle incorporar tanto o preço de stop quanto o preço de alvo, o que aconteceu primeiro. A gente toma a decisão de escolher sempre o stop primeiro para ter um backtest mais fidedigno. Não contar com a sorte, né? É lógico que em algumas situações o alvo pode ter sido atingido primeiro, mas a gente vai tomar a medida mais conservadora. Aqui embaixo nós temos a condução no caso de um sinal de venda. Vou vender mercado, definir o stop, o alvo e o offset. Se eu estiver vendido, eu vou fazer uma compra de stop nos valores que eu já defini. E se eu ainda continuar vendido, vou tentar fazer a compra limitada lá no alvo. Aqui embaixo eu vou verificar novamente a posição, se eu ainda tenho alguma posição. E vou fazer o plot da minha linha de alvo e de stop para poder verificar graficamente se está funcionando ali as minhas ordens. Se o horário do candle for maior ou igual ao horário de encerramento, que eu defini como 16h45, e eu ainda estiver posicionado, eu vou encerrar a posição. Bom, é uma estratégia aí bem simples, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou dar um zoom out aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui no ativo DWDOX de 5 minutos. Eu vou pegar aqui o candle de 10 horas e vou colocar um breakpoint aqui. Nós vamos depurar o código. Ok, coloquei aqui e eu vou executar o código. Vamos aqui acompanhar aqui a execução passo a passo. Então observem aqui que parou, né, nesta barra aqui de 10 horas. E agora nós vamos executar linha a linha aqui. Então, faz a inicialização das variáveis, viu que é 10 horas, eu não estou posicionado, joga a moeda para cima, deu o valor 7, 7 significa que vai fazer B sinal venda igual a true, B sinal venda igual a true. Aqui não vai executar, não é um sinal de compra, aqui eu não estou comprado, não vai executar, aqui é um sinal de venda, então ele vai vender a mercado. Então esse é o primeiro ponto que eu quero demonstrar, uma venda a mercado em backtesting. Então nós vamos para o gráfico, eu vou dar o F3 aqui para seguir o passo, e vocês verão que eu estou neste candle aqui de 10 horas. A venda a mercado, a operação a mercado, ela é efetuada no preço de abertura do próximo candle. Então eu vou apertar F3 e vocês verão que vai vender neste valor aqui. Pronto, aqui ó, deu a sinalização de sell e a setinha vermelha aqui indicando que vendeu na abertura deste candle. Então esse é o primeiro ponto, as ordens a mercado são sempre executadas no próximo candle no preço de abertura, o que é bem coerente. Então vamos definir o preço alvo, preço de offset. Então está definido aqui, ó, meu stop é em 5.299, meu alvo é 5.259, meu stop offset 5.304. Eu abri minha posição em 5.289. Vamos seguir aqui, ele vai plotar então aqui no gráfico o meu alvo. Então ó, passamos para o próximo candle. Aí no próximo candle nós vamos passar aqui por essas linhas de código. Eu estou posicionado, não vai fazer nada, não tem sinal de compra, eu não estou comprado, não tem sinal de venda, mas eu estou vendido. E aí aqui eu vou verificar se atingiu o meu stop. Então aqui é o outro ponto importante. Como é que ele vai verificar se deu a condição de stop?
neste momento aqui, ele vai verificar na próxima barra se o stop será atingido. Então, eu estou vendido aqui, né? E o meu stop é em 5.299. Este próximo candle aqui varia de 5.290.5 até 5.299. Ou seja, o preço máximo atingiu ali o meu gatilho. Então vamos seguir aqui e ver. Aí, ó, executou a minha ordem de stop lá na máxima deste candle. Então observe um ponto importante, né? O processamento do candle atual na ordem de stop, ele verifica se no próximo candle foi satisfeito a minha condição de stop. E aí foi satisfeito e fez ali a compra, né? Para cobrir a posição de vendida. E aí nessa próxima linha de código, eu vou ver se eu ainda estou vendido. E vou tentar fazer a ordem limitada. Mas eu já não estou mais vendido, então o código vai pular. Então vamos tentar agora pegar uma situação em que a ordem limitada será executada. Vamos lá. Bom, aqui, né, teve uma ordem de compra e acabou atingindo o alvo lá em cima. Então eu vou colocar um breakpoint nesse timestamp aqui, às 10 horas do dia 14/10. Vou interromper aqui e vou executar novamente e esperar, né, que a gente tem um sinal aleatório aqui de compra. Então vamos ver. Cara e coroa deu 7. Não, vai dar uma venda. Eu já cansei aqui da aleatoriedade. Eu vou forçar o código aqui para comprar. E aí depois a gente volta o código para como ele realmente era. Então vou comentar essas duas linhas aqui. E vou fazer B sinal compra igual a true. Pronto. Agora eu vou executar o código. Parou aqui no candle, né, às 10 horas. Aí fez aqui, vou ter o sinal de compra. Então vou comprar a mercado. Observem que eu vou comprar no preço de abertura do próximo candle, que aconteceu. E aí eu vou seguir aqui com o código. E vamos seguir aqui até esbarrar lá no alvo, na ordem limite. Então vamos ver aqui. Pronto, então meu alvo está lá em cima, né? Como que o editor de estratégia se comporta? Então no candle atual, se eu tiver uma ordem limitada, ele vai ver se no próximo candle o meu preço do alvo ali da ordem limitada está no intervalo de negociação do candle. Se estiver, ele vai emitir a ordem e vai fazer a negociação no preço informado. Então eu vou dar aqui, ó, F3 para passar por esta linha. E vamos voltar para o gráfico. Foi exatamente o que aconteceu. Ó. Ele deu uma ordem de venda, né, para cobrir a posição de compra, exatamente no preço que a gente forneceu. Espero que tenha ficado claro, então, como as ordens são executadas em backtest. Uma vez que a gente só tem dados após o fechamento do candle, vocês verificaram que as ordens a mercado são executadas no próximo candle, né? E as ordens limitada e de stop são verificadas no candle atual, o valor no próximo candle. E aí já é feita a colocação da execução daquela ordem já no próximo candle, tanto para a ordem limite quanto para a ordem stop. Então vamos pensar agora, vamos brincar então um pouco com essa estratégia Flipcoin. Vamos pensar que a gente vive no multiverso, né? Em uma outra versão de mim, em um outro universo, rodou essa estratégia aleatória e vamos ver se essa versão de mim teve lucro. Executei aqui, ó, teve um lucro de R$ 5.475. Teve um risco ganho aqui de 2,91. Foi bem sucedido, a outra versão minha em outro universo, né? Se eu rodar mais uma vez, vamos supor, uma segunda versão, também teve lucro. Mais uma. Ó, teve um lucro de 3.325. Outra. Teve um prejuízo de menos 1.275. Outra versão de mim. 2.925. Outra. 2.700. Menos 3.550. Então percebam que até uma estratégia aleatória pode gerar bons resultados, né? E isso, essa questão estatística, ela é muito explorada por diversos traders que tem na internet, né? Eles soltam um setup qualquer e aí vamos supor que solta para 3.000 pessoas, 3.000 pessoas aplicam.
algumas dessas 3.000 pessoas vão conseguir ter lucro com essa estratégia, mesmo que seja uma estratégia aleatória. Então, quando você vê o que eles chamam de prova social, pessoas lá falando, tive lucro, tem que ter um pouco de conservadorismo aí para analisar caso a caso, porque se 3.000 pessoas aplicaram uma estratégia e só 10 tiveram lucro, ou só 30, 100, essa estratégia não é tão boa assim, porque se fosse uma estratégia realmente boa, desses 3.000, várias pessoas teriam bons resultados. Pelo menos a metade, pelo menos 1.500. Então, quando a gente vê assim, poucos comentários de sucesso, as pessoas que não tiveram sucesso, elas simplesmente não vão comentar, né? A maior parte delas não comentam. Então é preciso ficar de olho aberto aí com a internet, com as estratégias que aparecem por aí, que se dizem lucrativas, porque percebam que até uma estratégia aleatória pode ser lucrativa. Vocês perceberam que a Nelogica desenvolveu um editor de estratégias sem um gestor de ordens capaz de emular situações mais próximas da realidade de negociação? Ou seja, se você estivesse operando na real, você enviaria apenas uma única ordem de stop, ou limitada, e ela ficaria lá até ser executada ou cancelada. Mas no código-fonte da sua estratégia em backtesting, você precisa enviar estas ordens em todo o processamento. Para ser um pouquinho mais lúdico, a gente pode pensar que o editor de estratégias é como se fosse a Dory, aquele peixinho azul de Procurando Nemo, que tem um problema de memória de curto prazo. Quando chega um novo dado, ela já esqueceu o que você pediu no processamento anterior. E o seu código-fonte é como se fosse o burro do Shrek. Ele fica todo santo processamento, relembrando o editor de estratégias de que tem uma ordem limitada e uma ordem de stop para ser executada. Bom, não há nada que possamos fazer em relação a isso. É o que temos por hoje. Não é exatamente um bug do editor de estratégias, mas certamente, na minha opinião, haveria formas melhores do editor de estratégia funcionar, como, por exemplo, se tivesse um gerenciador de ordens que emulasse situações mais próximas da realidade. Dito isso, vamos reforçar alguns pontos que vimos na demonstração. O primeiro é que as ordens a mercado são sempre executadas no preço de abertura do próximo candle. Tratando-se de backtesting sem dados tick a tick, ou seja, quando temos apenas dados de candle fechado, essa é uma suposição bem válida e bem consistente. As ordens limitadas enviadas são aplicáveis apenas ao próximo candle. Ou seja, se no candle atual eu envio uma ordem limitada, o editor de estratégias vai ver se no próximo candle o intervalo de negociação incorpora aquele preço limite. Se incorporar, a ordem será executada. Porém, se o intervalo de negociação for superior ou inferior, ela não será executada. E é por isso que a sua estratégia precisa relembrar em todo o processamento que existe uma ordem limitada para ser executada. De forma análoga, quando o gatilho de uma ordem stop é disparado no candle atual, ela é executada no próximo candle. Porém, se o intervalo de negociação do próximo candle for fora do offset desta ordem de stop, a ordem de stop não será executada, mesmo que nas próximas barras o preço de negociação retorne para o intervalo de offset. Isso já é um problema mais sério, pode gerar resultados equivocados no backtesting. Agora, dois pontos que não exigem sua preocupação, porque são assim em todos os simuladores. As ordens enviadas em backtesting não respeitam fila de execução e também não respeitam limites de liquidez. Ou seja, se você enviar uma ordem com uma quantidade absurda de contratos, digamos 10.000 mini contratos de índice, esta ordem será executada sem nenhum problema. Tampouco ocorrerá deslocamento de preço por conta dessa ordem. Sabemos que essa situação é impossível de acontecer porque o mercado não acomodaria tamanha liquidez. Passamos então a ver como essa estratégia que executamos em backtesting vai se comportar quando aplicada a um gráfico de tempo real como uma estratégia recomendando ordens de compra e venda, ou seja, uma estratégia de execução. Então, pessoal, vamos para a nossa segunda demonstração. Agora eu vou pegar o mesmo código-fonte que eu utilizei em backtesting e vou utilizar como uma estratégia de execução dentro de um gráfico em tempo real. Como o mercado está fechado, eu vou utilizar a função replay, vou puxar um dia específico de negociação, onde eu vou ter informação tick a tick, diferente do backtesting. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção nessa demonstração, porque tem muitos detalhes para você não se perder. Então eu tenho a minha estratégia aqui do lado esquerdo, no editor de estratégias, e do lado direito, este é um gráfico que não é o modo gráfico do editor de estratégias. É um gráfico real aqui, no qual eu coloquei a função replay no dia 19
E eu vou agora inserir a estratégia de execução. Clico com o botão direito, inserir estratégia de execução. Vou procurar a minha estratégia demo Flipcoin, vou inserir, ok, já estão aqui as minhas recomendações com sinais de compra e de venda. Vou clicar com o botão direito e vou inserir um indicador, porque as linhas de alvo e de stop, elas são plotadas com uma do plot, o que torna essa estratégia também uma estratégia de indicador. Então eu preciso incluir tanto a estratégia de execução, onde vai aparecer a sinalização de buy and sell, e preciso incluir também um indicador para poder aparecer ali as linhas plotadas. Então, vou inserir a mesma estratégia. Inserir. Ok. Então, percebam aqui, ó. Aqui teve uma compra, meu stop está lá embaixo e o meu sinal de venda, o meu alvo está lá em cima. Tem um ponto ainda importante para falar, mas eu vou segurar e vou deixar para mostrar daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar agora é como as ordens a mercado são processadas dentro de um gráfico em tempo real. Como a estratégia de execução exibe as recomendações de compra e de venda. Então eu vou dar play aqui e vou colocar às 9 horas e 59 minutos. Seria 1 minuto antes de emitir o sinal de compra ou de venda, né? Vou colocar o meu gráfico aqui embaixo para quando eu der o zoom, fica mais fácil de visualizar. Falta então aqui, ó, 17 segundos, 13 para terminar este candle e agora são 9 horas e 59 minutos. Vou esperar aqui dar 10 horas, que seria o momento onde eu começaria a calcular a posição, a operação, se vai ser compra ou venda. Então deu 10 horas e 3 segundos. Percebam que ainda não há nenhuma sinalização no gráfico. E aqui no meu código, às 10 horas, que é o horário de abertura aqui, né? Este valor aqui, às 10 horas, deveria jogar a moeda para cima, cara e coroa, e ver se eu vou comprar ou vender. Então eu vou aqui dar play novamente, vou acelerar um pouquinho, a gente não esperar tanto, e observem que faltam 35 segundos para a barra fechar e não está exibindo nada ainda. O meu candle de 10 horas vai fechar agora. Ok, vou dar um pause. Então, o meu candle fechou. Agora eu estou na barra de 10 horas e 1 minuto. Então, percebam aqui uma coisa peculiar, né? A minha estratégia de execução, a ordem a mercado, ela é processada com um candle de atraso. Então, enquanto no backtesting às 10 horas eu estava calculando o que ia fazer na próxima barra, aqui, quando eu aplico a estratégia de execução, acontece o contrário. Eu estou na barra de 10 horas e não estou executando ainda o código de 10 horas. Só quando eu chego em 10 horas e 1 minuto é que eu começo a executar o código que eu deveria executar em 10 horas. Então, vocês verão aqui, ó, que o sinal de compra aqui, ele vai... Durante este candle vão chegar várias informações, né? Nós temos dados tique a tique. E para cada informação que chega, minha estratégia é processada. E cada vez que ela é processada, verifica aqui se é 10 horas, eu falei que já está rodando com um candle de atraso, e se eu estou posicionado. Se eu não estou posicionado, joga a moeda e verifica se é um sinal de compra ou de venda. E aqui embaixo, então, se for sinal de compra, eu vou comprar, se for sinal de venda, eu vou vender. Então, observe que para cada dado dentro deste candle, eu vou ter um valor diferente aqui de compra ou de venda. Só vai definir, no final das contas, se eu vou comprar ou se eu vou vender, o último valor aleatório gerado dentro deste candle, que está sendo gerado com um candle de atraso. Então vamos lá, eu vou dar play, vou reduzir a velocidade aqui. Está em 1x. Então observe, ó, tá como compra, deu uma venda, deu uma compra, tá vendo? Venda, compra, não está se decidindo ainda. Falta 7 segundos para essa barra de 10 horas e 1 minuto fechar. Quando fechar, vai definir finalmente. Ó, vendeu. Pronto, então vamos analisar o que aconteceu para não ficar muito confuso. A minha estratégia deveria, às 10 horas, calcular um sinal aleatório de compra ou venda. Em backtesting, calcula na barra de 10 horas e aplica no preço de abertura da barra de 10 horas e 1 minuto. Em gráfico de tempo real, aplicando a estratégia de execução, este valor aleatório não é calculado às 10 horas. Os valores são calculados com uma barra de atraso. Então, às 10 e 1 eu começo a calcular. E quando fecha o candle de 10 horas e 1 minuto, eu coloco aqui se foi uma compra ou uma venda. Ou seja, você só vai saber ao final da barra de 10 horas e 1 minuto se o sinal real vai ser de compra ou de venda. Se a sua estratégia estiver calculando ali
se cruzou ou não a média para determinar o sinal de compra, e aí cruza e descruza, então vai ficar mostrando, ó, buy, já desapareceu o buy. Aí vai cruzar de novo, vai mostrar buy. Aí vai descruzar, vai tirar o buy. Então é isso que acontece. Bom, esse era o primeiro ponto que eu queria demonstrar. Eu vou agora partir para um segundo ponto, que é mais sutil. Vocês talvez não iriam perceber, mas eu incluí a minha estratégia duas vezes. Uma como indicador e outra como estratégia de execução. A minha estratégia tem a geração de um número aleatório lá dentro. E esse número aleatório, nessas duas estratégias, não são iguais. Então pode ser que eu gere um sinal de compra aqui como indicador, plote as linhas de alvo ou de stop como sinal de compra, e lá na estratégia de execução eu emita um número aleatório que vai ser um sinal de venda, e faça uma venda. Então vai ficar descasado. E como que eu resolvo isso? A única forma de eu resolver isso é garantindo que as estratégias vão rodar exatamente igual. E para rodar exatamente igual, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui para a gente poder demonstrar os outros pontos. Eu vou ter que deixar minha moeda viciada. Eu vou falar que se o número for menor ou igual a 9, eu vou fazer uma compra. Ou seja, eu sempre vou fazer uma compra. Então eu vou finalizar aqui o replay e vou recomeçar. Então percebam aqui, ó, uma vez já foi interrompido o replay, né? Eu tenho o resultado do dia 19, vai fazer uma compra e vai ser estopada. É isso que a gente espera que aconteça. Então vou carregar o replay de novo para o gráfico. Percebam que agora não haverá surpresa. Às 10 horas não vai fazer nada. Quando abrir o candle de 10 horas e 1 minuto, a gente só vai ver um sinal, uma recomendação de compra. Não vai ficar oscilando entre compra e venda porque não vai ficar gerando número aleatório. Quer dizer, até vai gerar número aleatório, mas qualquer número que for gerado, meu sinal vai ser sempre de compra. Deixa eu trazer o gráfico aqui para uma posição mais próxima do eixo para a gente ficar mais fácil a gente visualizar. 9 horas, 59 minutos. Vou acelerar aqui um pouquinho. Deu 10 horas, não fez nada ainda. A estratégia de execução roda com um candle de atraso em relação ao backtesting. Então, quando fechar o candle de 10 horas, nós vamos ver a sinalização de compra. Pronto. Dei um pause aqui, só para vocês verem. Fez a sinalização de compra. E agora vamos dar um zoom out aqui. Percebam um pontinho aqui verde, né? Já traçou lá o alvo lá em cima. E aqui embaixo, um pontinho vermelho definindo o stop. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isso aqui rodando de forma acelerada para a gente ver em que momento vai esbarrar lá no stop. Eu vou até editar o vídeo e cortar para ir direto ao ponto para a gente não ficar esperando tempo demais aqui. Bom, então percebam que já trouxe o gráfico aqui para próximo do momento onde vai cruzar a linha de stop, para a gente poder observar o comportamento da ordem stop num gráfico em tempo real. Eu vou dar play aqui. Então a barra ainda não fechou. Interrompi aqui, ó. A barra ainda não fechou, são 10 horas, 38 minutos e 38 segundos. Mas quando houve o cruzamento aqui no meu no meu gatilho de stop, a estratégia já sinalizou que deveria ser feita uma venda para cobrir a minha posição. Ou seja, foi utilizada a informação do tick para dar a sinalização. Ordens a mercado, num gráfico tempo real, a estratégia de execução vai executar só no próximo candle, independente se tem informação tick a tick, que eu acho bem ruim. A ordem de stop executa no tick. Quer dizer, exibe a sinalização no tick. Agora faltou o quê? Faltou a gente ver como que a ordem limitada se comporta no gráfico em tempo real com a estratégia de execução. Então vamos lá, vou procurar um exemplo aqui e mostrar em tela. Eu estou aqui no dia 10 de outubro, às 11 horas e 46 minutos. Às 10 horas e 1 minuto foi sinalizado aqui uma compra. Então, vamos supor que eu manualmente fiz essa compra, né? E aí, o preço está andando aqui. E o que é esperado é que ele vai cruzar aqui o alvo. Então, vamos ver como que uma ordem limitada é sinalizada por uma estratégia de execução. Você vai aguardar o candle fechar ou você vai atuar no tick no momento que a informação chega. Então, eu vou dar play aqui. E a gente vai observar aqui duas informações. O movimento do candle lá em cima e o horário aqui no reloginho. Eu vou acelerar um pouquinho só para a gente não esperar demais. Então, observe que está se aproximando do alvo. O candle ainda não fechou. A gente agora está no candle de 11 horas e 47 minutos. Pronto, atingiu o alvo. Atingiu o alvo às 11 horas, 47 minutos e 12 segundos. E observam que a sinalização de fazer uma venda para cobrir a posição foi feita na informação do tick. Ou seja, não foi preciso esperar a barra fechar
para que houvesse a sinalização de vender para cobrir uma posição comprada. Vocês perceberam a grande diferença entre rodar uma estratégia em backtest e rodar em um gráfico de tempo real? Acho que é bem óbvio, né? No gráfico de tempo real, nós temos informação tique a tique. E conforme observamos na demonstração, as funções que realizam cobertura de posição, sejam elas do tipo limitada ou de stop, beneficiam deste fato, pois sinalizam no tique, em tempo real, digamos assim, o momento de encerrar a posição. E isto é excelente, porque é uma sinalização tempestiva. No entanto, a sinalização de ordens que não são de cobertura de posição, ordens a mercado, limitadas ou stop, que vão abrir uma posição ou alterar a quantidade da posição, não funcionam em tempo real. Elas só são disparadas quando há o fechamento do candle. E isso eu não acho nem um pouco interessante. O correto seria, na lógica, refatorar essas funções para receber um parâmetro adicional, que seria a vontade do programador de executar no tick aquela ordem ou aguardar o fechamento do candle caso a condição ainda seja verdadeira. Eu acho que essa decisão deve ser do programador, pois assim ele terá mais liberdade para otimizar a sua própria estratégia. Se você ainda não entendeu muito bem o porquê disso, vou te dar um exemplo. Suponha que você tenha uma estratégia que rode em gráficos de 15 minutos. E aos 2 minutos já haja ativação de um sinal de compra. Nesses próximos 13 minutos, talvez o preço vá caminhar rapidamente a favor da sua operação. E nos 15 minutos, esse sinal ainda seria confirmado. Se você pudesse entrar aos 2 minutos quando o sinal foi ativado, você teria pego grande parte do movimento. Da forma como o Profit funciona hoje, a sinalização de abertura de posição acontecerá só no fechamento do candle, ou seja, 13 minutos após esse forte movimento. No momento em que você entrar, pode ser que você reduza bastante o lucro potencial da operação ou até mesmo seja estopado se houver uma correção momentânea do preço. É claro que há a situação contrária. Alguns podem argumentar que se tivesse entrado nessa sinalização aos 2 minutos e ela não fosse confirmada ao final do candle, seria um sinal falso positivo. Ou seja, você iria aumentar a quantidade de stops da sua estratégia. De uma forma ou de outra, na minha opinião, eu acho que cabe ao programador decidir se as ordens devem ser executadas no tick ou no fechamento do candle. Seria muito interessante saber a sua opinião também. Deixe nos comentários deste vídeo. Por fim, algo muito curioso que vimos na demonstração é o fato de haver atraso na sinalização de abertura de posição para ordens a mercado. Vocês viram no código-fonte que no candle que abre às 10 horas, realizamos o cálculo de um número aleatório para definir se vamos abrir uma posição comprada ou vendida. O esperado então é que durante os processamentos do candle de 10 horas fossem gerados vários números aleatórios e o último número aleatório seria o que iria valer realmente para a abertura de posição no preço de abertura do candle de 10 horas e 1 minuto. No entanto, não foi isso que nós observamos. Observamos que no candle de 10 horas não há nada, nenhuma sinalização. No candle de 10 horas e 1 minuto, ficam então oscilando os valores aleatórios, demonstrando hora de sinalização de compra, hora de venda, e ao fechamento do candle de 10 horas e 1 minuto é que o sinal é efetivamente colocado e não altera mais. Eu tenho muita convicção que trata-se de um bug. Mas para ter certeza disso, eu entrei na documentação da Nelogica e procurei o que a função time retorna. E aí a gente já sabe, a documentação da Nelogica é péssima, né? Em um ponto do documento falava que time retorna o horário de abertura do candle. E em outra parte do documento falava que retornava o horário de fechamento do candle. Pelo comportamento em backtesting, a gente verifica que trata-se do horário de abertura do candle. No entanto, o comportamento que observamos não casa com nenhuma nem outra situação. Realmente parece haver o atraso de um candle na sinalização de abertura de posição. A questão é que, sabendo deste bug, a gente se adapta para usar o software da forma como ele funciona. Muita gente nunca iria perceber isso porque em backtesting isso não ocorre. Com dados apenas históricos, a gente não tem informação tic a tic. E ao aplicar a estratégia como estratégia de execução, pouca gente talvez tenha prestado atenção a este detalhe. E ainda tem a última hipótese, pode ser que o lançamento de uma última versão do Profit tenha gerado este bug e não tinha este comportamento em versões anteriores. Fato é que na versão que eu estou utilizando, isto ocorreu. Perfeito? Quer dizer, perfeito a gente sabe que não está. Mas eu espero que você esteja acompanhando a nossa linha de raciocínio, pois agora vamos pegar este mesmo código-fonte e vamos criar a automação dele. Em outras palavras, vamos utilizar um novo módulo de automação de estratégias e criar um robô para essa estratégia de execução.
Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é pegar o código-fonte sem alterar nenhuma vírgula e criar a automação dele. Vamos fazer ele rodar como um robô. O objetivo desse teste é ver se a estratégia que a gente utilizou para backtesting e como estratégia de execução, se ela é 100% compatível com o modo de automação de estratégias. Então eu estou aqui na tela, eu vou clicar nesse botão automatizar, vai me aparecer aqui a caixinha para poder configurar a automação. Eu vou deixar aqui 10 horas, 16h45. Como isso aqui é o parâmetro de entrada, eu vou ver o horário agora. Deixa eu ver, agora são 12h45. Então eu vou editar parâmetro, vou colocar 12h47 para abrir a posição. Vai operar com 1 no tempo vai operar no tempo gráfico de 1 minuto com apenas uma quantidade de posição e por ordem. Vai operar no ativo WinZ22. Não vou configurar nem entrada, nem saída, nem risco, nem segurança. Simplesmente o código que eu tenho. Vou criar. Bom, então apareceu aqui no meu módulo de automação de estratégias. Eu vou executar. Ok, então ele está em execução. Vou clicar com o botão direito, detalhes. Vamos ver o gráfico. Então por aqui já percebam um ponto, importante. O parâmetro que eu tenho de entrada para a estratégia, ele alterou aqui na estratégia para rodar como robô, mas na estratégia de indicador que ele incluiu aqui para exibir as linhas, não está alterado. Então eu vou clicar aqui e vou alterar por aqui. Parâmetros, horário de abertura, 12h47. Ok, então vamos visualizar aqui se 12h48, que seria o horário previsto para abrir uma posição, onde vai ser emitida uma ordem a mercado, se isso vai ocorrer. Ok, emitiu uma ordem a mercado e me deu um aviso aqui, aviso, limite de posição vendida alcançado. Então novamente, nós temos aqui 12h49, apareceu aqui venda stop cancelada, apareceu aqui um aviso, limite de posição vendida alcançado, e está exibindo aqui alertas. Limite de posição vendida alcançado. Quando na verdade eu não estou abrindo a minha estratégia nenhuma nova posição que faça exceder esse limite de um contrato. Acho que o primeiro teste falhou, A estratégia que funciona em backtest, ela não funciona exatamente igual aqui no módulo de automação de estratégias. Exibiu aqui novamente outro alerta. Vou fechar. Então a cada minuto aqui de fechamento de candle está exibindo esse alerta. E eu até tinha feito outros testes aqui antes de gravar esse vídeo. O que acontece é que a posição nem é encerrada. Vai bater aqui no stop ou no alvo e não vai encerrar a posição. Então o primeiro teste falhou. Não há 100% de compatibilidade do código-fonte da estratégia utilizada para backtesting para funcionar como robô. Um outro ponto importante também que nós verificamos aqui neste teste é o seguinte: foi emitida uma ordem a mercado, certo? É 12h47. No backtesting, emitiria essa ordem a 12h48, a sinalização de compra. Aqui, vamos ver em que horário que isso ocorreu. A compra ocorreu 12h48. Ou seja, embora a nossa estratégia comece a calcular o sinal de compra ou de venda na barra de 12h47, a ordem é enviada como ordem a mercado apenas 12h48. Então esse é outro ponto, é um segundo teste, a execução das ordens a mercado. Então a gente verificou que as ordens a mercado são encaminhadas apenas no fechamento da barra. Vamos então fazer testes com ordens limitadas. E como é que nós vamos fazer isso? A gente vai precisar esquartejar o nosso código. Infelizmente, usar esse código aqui não vai dar certo. A gente vai ficar o dia inteiro aqui buscando uma oportunidade. Então a gente vai criar uma situação simulada na qual eu vou emitir uma ordem limitada para ver como ela funciona. E aí eu vou ter que emitir essa ordem limitada, enviar essa ordem, num determinado tempo bem fixo para eu saber se vai ser enviado quando eu solicitei ou se vai ter algum delay nesse roteamento de ordem. Então vamos lá. Vamos testar então as ordens limitadas e eu vou mostrar aqui a alteração que eu vou fazer no código para verificar essa situação específica. Vamos pensar aqui um código. Então é o seguinte, se tiver maior do que o horário de abertura, menor que o horário de encerramento, não tiver posição, então eu vou fazer B sinal compra ser igual a true. Ok, se não tiver posição, eu vou comprar. Então, bem simples,
E aí, se eu tiver o sinal de compra, eu não vou fazer uma compra mercado, eu vou fazer uma compra limite, limitada, buy limit. E qual que vai ser meu preço de entrada? Eu vou simular duas situações então. Eu vou mandar uma compra limitada superior à cotação atual. E aí nós vimos aí no primeiro vídeo, né, que isso não tem como compor o book de ofertas. Ela seria imediatamente executada, não tem sentido. Então vamos ver como que o robô vai se comportar se eu mandar uma ordem limitada de compra acima da cotação atual do ativo. Então vamos pegar aqui o high atual mais 5 ticks para cima. 5 vezes o min increment. Min price increment. Eu vou comentar o preço de stop e de alvo. Se estiver comprado, faria isso. Eu não vou fazer mais nada. Se for sinal de venda, eu não vou mexer. Se estiver comprado, eu vou tirar isso aqui, porque esses códigos não funcionam no robô. Essas ordens de cobertura, sell to cover, buy to cover, a gente viu que não funciona. E aqui no indicador, né, eu vou comentar tudo para não ficar poluindo o gráfico. Ok, fiz alterações aqui pontuais, né, eu vou salvar como. Vamos colocar aqui testes, automação. Então, recapitulando, se não tiver comprado, o que ele vai fazer? Vai dar o buy limit aqui, 5 ticks acima do máximo do candle atual. Então, fechar essa janelinha aqui, vou tirar essa automação que a gente tinha feito para o primeiro teste, vou excluir e vou automatizar esse código que a gente acabou de alterar. Vou clicar aqui, editar parâmetro, não precisa, né? WinZ22, um contrato, 1 minuto, vou mexer em mais nada. Vamos colocar para executar, vou clicar com o botão direito, detalhes, o gráfico aqui abriu, vou maximizar aqui, e aí vamos ver o que vai ocorrer quando fechar agora. Pronto. Fechou e encaminhou uma ordem limitada aqui com preço exatamente na abertura do candle. Ok, isso me deixa na dúvida, né, sobre o que realmente aconteceu. Então vamos pensar aqui uma forma de depurar isso melhor. Será que tendo o sinal de compra limitada no meio do candle, tipo, sei lá, 10 segundos, 15, ele iria executar naquele momento, no tick? Então vamos voltar para o nosso código, vou pausar e zerar aqui, vou voltar para o código, deixa eu fechar, e vamos fazer o seguinte, vamos ali, quando cruzar um determinado valor, vamos colocar aqui 120 e 600, aí ele faria a compra limite, um preço acima desse. Vamos lá. Então o sinal de compra vai ser igual a close maior igual a 120,600. Aí ele vai emitir uma ordem limite a, vamos supor, 121 mil, para não deixar dúvida. Vou salvar, ok, voltarei aqui, vou mandar executar, ver o detalhe. Vamos ver se superou os 120.600, né? Ainda não. Então vamos lá, gente. Vamos torcer aqui, fazer fé para o preço superar 120.600. E que isso aconteça no meio do candle para a gente ver se a ordem limite vai ser executada ou não. Então vamos aguardar. Tá vendo a dificuldade de fazer teste com o robô? Você tem que ficar esperando ver se a situação real acontece. Então, enquanto a gente espera, eu vou dar mais uma dica aí para a Nelogica. Eu acho que eles podiam utilizar o replay dentro do módulo de automação de estratégias. Faria as pessoas ganharem muito tempo depurando o código dentro do módulo. O mercado deu uma pernadinha nos últimos candles aí, mas agora resolveu corrigir um pouquinho. Vamos ver se retoma a alta para a gente validar o nosso teste. Pessoal, preciso paciência, viu? Essa vida de trader torcedor não dá certo, não. Eu vou esperar mais um pouquinho. Se continuar descendo aí, não subir no alvo, para poder fazer o teste aí da operação limitada, eu vou colocar outra condição. Foi só falar. Tá vendo? Vamos lá, fazer torcida. Vai lá, pessoal, compra. Agride o book aí, vai lá, compra. Agora vai. Vamos lá, gente, torcida aí, ó. O pessoal aqui da análise gráfica, vamos lá. Estudos. Vamos pegar uma
linha aqui. Pessoal, cansei de ficar aqui torcendo. Eu vou pausar isso aqui, zerar, fecha isso aqui. Seguinte, vamos alterar nosso código aqui, porque você viu que ficar torcendo não vai dar certo. Isso é até um outro teste que fizemos, tá vendo? Você rodar seu robô em conta real para ficar testando, gasta muito tempo. Se tivesse o replay aqui, era muito melhor. Então vamos lá, ó. Sinal de compra já não vai mais ser close maior ou igual a um valor fixo. Vamos definir aqui uma média. Vou colocar aqui F média, do tipo float. F média vai ser igual a média dos últimos 5 períodos do preço de fechamento. 5 períodos por quê? Porque eu quero que seja bem volátil mesmo para poder acionar mais rapidamente aqui. E o sinal de compra vai ser o quê? Vai ser se o close for maior igual a F média e o close 1 for menor do que F média. Ou seja, um cruzamento para cima da média. Vou colocar os parênteses. E qual que vai ser o preço limite aqui? Vamos colocar um preço close, ou seja, está bem acima do preço de cotação, a ordem limitada. Vamos ver se isso aqui vai resolver esse nosso problema de torcida de trade. Detalhes. Faltou um ponto aqui importante, né, gente? Volta. Vamos plotar essa média aqui. Plot F média. Vamos salvar. Tô sentindo que agora o teste vai funcionar, hein? E para nossa sorte, tá acima da média, né? Podia estar abaixo, né? Mas vamos lá. O candle vai ter que fechar abaixo da média. E só para nos provocar, ele vai chegar no 120.600 agora. Beleza. Primeira condição do if para sinal de compra satisfeita. Fechamento abaixo da média. Agora vamos torcer para esse candle aí fechar acima da média. Ou o close passar acima da média um pouquinho para a gente ver se a ordem limite vai ser disparada no tick, né? No momento em que houver o cruzamento. Ou se vai ser no confirmação da barra. Isso é uma informação importantíssima para quem quer operar robô dentro do módulo de automação de estratégias. Momentos decisivos, vamos verificar agora se close. Vamos lá, gente. Dá o zoom aqui, hein? Aí, ó, superou a média e não disparou a ordem limitada durante a formação do candle. Vamos ver se quando fechar este candle, se vai ser enviada a ordem limitada. A ordem limitada não seria colocada no book de ofertas. Vamos ver se ela vai ser executada no preço atual de cotação. E aí temos, foi executada no preço da cotação, mas foi preciso esperar o candle fechar para que isso ocorresse. Ok, então vamos fazer um outro teste. Nós vamos fazer o seguinte, a ordem limitada abaixo. Vamos encaminhar uma ordem limitada para que ela componha o book de ofertas. Então a gente vai enviar abaixo do preço de cotação. Então como nós vamos fazer isso? Vamos pensar aqui um teste. Vou mandar uma ordem limitada a 120.500. Minha estratégia vai ficar fixa, né? Então vou fechar aqui. Vou deixar esse gráfico aqui do lado para eu saber se esse valor vai se manter, se eu vou alterar. Vamos ter que ser rápido aqui. Sinal de compra vai ser verdadeiro. True. Não depende de nada. E a minha compra limitada vai ser no preço de 120.500. 120.540. Vamos lá. Salvei. Sim. Vou executar. Esse candle vai fechar, né? A gente já viu que a ordem limitada é enviada só no fechamento do candle. Então, quando esse candle fechar, ele vai mandar uma ordem limitada. E a gente vai ver se o comportamento é igual ao backtesting, que a gente tem que ficar lembrando o editor de estratégias a cada tick que tem uma ordem limite, que tem uma ordem de stop. Então, vou ver se a ordem limite vai ser enviada e se ela vai ficar lá dentro do book de ofertas. É o esperado, né? Vamos ver se isso confirma. Aí, ó, beleza. Então, aqui ó, foi enviado e emitido um sinal aqui de buy, até num verdezinho mais escuro, né? Sinalizando que não foi executado. E tá com uma ordem de compra aqui em 120.540. Essa ordem estando lá na bolsa, ela vai ser executada assim que houver o gatilho, né? Então não vai depender de candle fechar ou não, a ordem já está ali. Eu não vou testar então com ordem de venda, né? Porque o comportamento vai ser exatamente o mesmo, pelo menos assim esperamos. Mas o que a gente pode depender daqui é que o envio de ordem, quando você não tiver posição, o envio de uma ordem limitada, ele é realizado de fato só no fechamento do candle, do time frame da sua estratégia. A execução dessa ordem limitada, aí
a ordem já está na bolsa, né? Quando o preço atingir o preço limite que você colocou na ordem, ela vai ser executada. E outro ponto importante, né? Se você encaminhar uma ordem limitada, por exemplo, de compra, com preço acima da cotação atual, essa ordem vai ser executada quando for fechar a barra, essa ordem vai ser executada no preço de cotação atual. Funciona basicamente como uma ordem a mercado. Então, se você não tiver posição e sua estratégia é enviar uma ordem a mercado ou limitada, com preço acima da cotação, né? A ordem a mercado vai ser executada de qualquer forma quando fechar o candle, e a limitada pode ser que execute ou não. Se o preço do ativo andar e ficar acima do valor que você colocou, vai ficar com uma ordem pendente. Pode ser que não seja executada. Se você colocar um preço muito acima da cotação, ela vai ser executada. Então vamos fazer um outro teste. Eu vou fazer uma ordem de compra assim que a estratégia começar, e no mesmo momento que eu colocar uma ordem de compra, eu vou colocar uma ordem limite e uma ordem stop. Nada mais seria do que a estrutura de uma estratégia oco. Eu teria um stop e um alvo já associado àquela posição aberta. Depois a gente teria que fazer o manuseio em código, porque se uma das ordens for executada, de stop ou de alvo, a outra precisaria ser cancelada. Então eu vou voltar aqui para o meu código, vou pausar, zerar. O que eu quero fazer então? Eu vou ter um sinal de compra, vai ser verdadeiro, ou seja, vai acontecer. Eu quero fazer um buy at market. Eu vou excluir esses comandos aqui. Então, se houver o sinal de compra, eu faço a compra mercado, ou seja, o candle vai fechar, ele vai comprar. Uma vez comprado, if is bought, then begin end. Então, se tiver comprado, o que eu vou fazer? Vou definir o preço de stop, preço de alvo, e vou mandar duas ordens, uma limite e uma stop. Então, meu preço stop vai ser o buy price menos stop in ticks. Meu alvo vai ser o buy price mais o alvo em ticks. E aqui embaixo eu vou dar um short limit, que vai ser o alvo, F preço alvo. E também vou fazer sell short stop com F preço stop e o offset. Seria F preço stop menos stop offset in ticks vezes min price increment. Então aqui nós vamos fazer, na verdade, dois testes juntos, né? Como minha estratégia é processada para cada tick, então cada nova informação que tem, né? Quando ele estiver comprado, ele vai calcular o stop e o alvo com base no preço de compra e vai encaminhar essas duas ordens. Então ele encaminhar todo fechamento de candle, ele tentaria encaminhar essas duas aqui. Vamos ver como que o código, como que o módulo vai se comportar nesse caso, né? Vai mandar uma vez e no próximo, se não for executado, eles vão mandar outra. Vamos ver se vai atingir o limite lá de intenção de compra e de venda. Vou clicar em automatizar. Vou salvar minha estratégia. Tá salvo. Vou mandar executar aqui. Pronto. Tá em execução. O que vai acontecer quando fechar este candle? Daqui 40 segundos vai mandar uma ordem a mercado de compra. Depois de posicionado, vai encaminhar uma ordem limite e uma ordem stop. Candle fechando, comprado a mercado. Comprado a mercado e já posicionou as duas ordens, né? Bacana, já comprou e já mandou. E agora, né, não deu por enquanto nenhum erro ainda. Nós vamos ver na hora que fechar este candle, se vai tentar mandar de novo essas duas ordens e se vai dar algum problema com isso. Aparentemente, nenhum problema, né? Fechou o candle e não deu nenhuma mensagem de sinalização. As ordens continuam com uma quantidade, né? Estamos prestes a fechar mais um candle. Então, só para confirmar se o código não está gerando nenhum problema desta forma. Ok, não gerou nenhum problema. Então, assim que emite a ordem mercado e atende a condição que está comprado, ele já envia no mesmo momento tanto o stop quanto o alvo. Agora eu fiquei na curiosidade de saber se eu colocar um stop móvel, por exemplo, móvel só assim, vou colocar o preço de fechamento do candle menos 5 ticks para baixo. Vou alterar o código aqui. Vamos ver se isso vai alterar a ordem que já existe de stop ou se vai dar algum problema. Então vamos lá, vou pausar a estratégia. Então aqui, se eu estou comprado, o meu alvo não vai mudar, né? Eu quero mudar o meu stop. O meu stop vai ser
F preço stop. Eu vou mudar aqui para o preço de fechamento. Eu vou colocar aqui 5 ticks atrás do preço de fechamento. Vou salvar a estratégia, vou pedir para executar e vamos ver agora. Então, falta 40 segundos para esse candle fechar, enviar a ordem mercado. Vamos ver como é que a ordem stop vai se comportar à medida que há o fechamento dos candles. Isso foi rápido demais, né, gente? Não teve nem graça. Vamos esperar mais um candle aí. Na verdade, vamos ver. Encerrou a posição, né? Encerrou a posição e o alvo que estava lá em cima sumiu. Bom foi. Mas eu acho isso meio automatizado demais, sabe? Tipo, você não sabe exatamente o comportamento que você espera da plataforma. Como que você tem que escrever exatamente para que funcione o código. Eu prefiro que o programador tenha mais controle sobre a execução do código-fonte. Aqui tem um... não funcionou muito bem isso aqui não, né, gente? Ele abriu uma compra ali... Colocou o alvo... Stop, vezes incremento... Não estou sabendo se 5 tá pouco, né? Vamos aumentar essa quantidade aqui para 20. 20 vezes incremento mínimo. Eu que errei o código aqui também, né, gente? Aqui tem que ser close menos 10. Vou colocar o offset de 20. Eu tinha um professor uma vez que dizia que quando a gente faz certo, dá certo. É mais ou menos isso. Fiz errado, deu errado. Então vamos rodar de novo aqui, ó. Porque eu tinha colocado o stop no preço de fechamento, então já executava de cara, né? Coloquei agora o stop 10 ticks abaixo do preço de fechamento atual do candle. Então vamos ver qual será o comportamento agora. Fez uma compra, colocou o stop lá embaixo, tem o alvo lá em cima. O que a gente viu aqui é a questão do quando o stop aqui é acionado, né, já cancela o alvo, né? Isso eu achei um pouco além do que precisava, né? Mas agora a gente tem que torcer para que o preço não esbarre o nosso stop, né? Para ver se ele vai ser atualizado. Tá em 120.625. Fechou o candle. Foi atualizado para 120.595. O nosso alvo está lá em cima. O que eu posso imaginar aqui é que, não passando o parâmetro de quantidade para as ordem limite e ordem stop, então ele entende ali que é de fechamento de posição, né? Como se fosse uma estratégia oco de negociação. Então você, quando atualiza sem especificar a quantidade, ele cancela o que já estava e só altera o stop. Eu acho bom, acho isso legal. Teria que ver aqui o comportamento se a gente tivesse 2 contratos, por exemplo, né? E tivesse apenas um contrato de stop numa ordem e um em outra. Vamos fazer esse teste? Rapidinho. Eu vou pausar e zerar. Aqui, quando eu comprar mercado, eu vou comprar 2 contratos. Ok. Aqui, minha ordem limite, eu não vou especificar a quantidade, seria para encerrar. Só que agora eu vou deixar 2 stops. Eu vou deixar um aqui com um contrato e vou deixar outro aqui 5 ticks abaixo para ficar mais próximo do preço. Vamos ver se executando um stop, o que acontece com as outras ordens, né? Com outro stop e com o alvo. Vou salvar. Sim. Eu vou configurar a minha automação para uma quantidade máxima de posição de 2. Quantidade por ordem também de 2. Vamos executar. Último teste, gente, para a gente acabar. Vou executar. Pronto. Tendo configurado corretamente agora a automação, vamos ver como vai se comportar. 8 segundos para encerrar o candle. Então, vamos lá. Fiz uma compra mercado de 2. Ele simplesmente ignorou aqui eu colocar 2 ordens de stop. Ele juntou tudo aqui no mesmo preço. E lá em cima... isso é um problema, né? Eu gostaria de ter 2 acionamentos de stop, né? Metade num valor, metade no outro. O código aqui não me permitiu. Se tem outra forma de fazer, eu ainda não sei, né? A gente vai ter que trabalhar mais aqui com o modo de automação. É uma ferramenta nova.
mas o ideal fosse que ele permitisse isso. O que tem que ficar claro, né? A gente está trabalhando aqui em conta real, com dinheiro de verdade. Eu estou no simulador, né? Mas a gente vai aplicar a estratégia em conta real. Então eu tenho que ter liberdade para poder colocar uma ordem oco, falar assim, ó, o alvo é esse, eu tenho esse stop e esse stop, eu quero que essas 3 ordens, se forem executadas, uma delas for executada, zerar a posição, que as outras sejam canceladas. Então isso é uma funcionalidade básica. Vocês percebam que houve aqui, ó, limite de posição vendido alcançado. Limite de posição vendido alcançado. Então, desta forma aqui, tendo 2 ordens stop aqui, já começa a exibir aqui mensagens de erro. Naquela situação mais simples, onde eu não especifico quantidade nas funções de ordem de stop e limite, isso não ocorre. Essa demonstração acabou ficando bem mais longa do que eu imaginava. Mas por um lado foi bom porque a gente viu várias coisas interessantes. A primeira delas é que você não pode utilizar o mesmo código-fonte que utiliza para uma estratégia de backtesting no módulo de automação de estratégias. Muito provavelmente o seu código-fonte não irá funcionar ou apresentará comportamento inesperado. A gente viu que as funções de cobertura de posição não funcionam no módulo de automação de estratégias. Haja vista que o funcionamento interno deste módulo é diferente. E quem é que disse que é diferente? Não foi a Nelogica. Eu estou dizendo que é diferente porque a gente verificou por demonstrações que os resultados são diferentes com o mesmo código-fonte. Ora, se temos entrada e temos saída, e a entrada é processada por alguma coisa que gera saída, para a mesma entrada teria que dar a mesma saída se o que processa é igual. Como tivemos saídas diferentes para a mesma entrada, logo o que processa é diferente. Uma coisa que vimos é que uma vez enviadas as ordens limitadas e stop, elas ficam penduradas aguardando execução. Como tinha que ser mesmo, né? A ordem limitada de compra, por exemplo, com preço acima da cotação, ela é executada na cotação atual, o que também faz bastante sentido se você assistiu o primeiro vídeo desta série. E o mesmo vale para a ordem de venda. Se você enviar uma ordem de venda limitada com preço abaixo da cotação atual, ela será executada na cotação atual. Vimos também que há uma semi-automatização de ordens oco. Para quem está começando agora, é até interessante, porque simplifica o código-fonte, tendo em vista como o módulo de automação funciona. E para quem não sabe o que é oco, vem da sigla em inglês One Cancels the Others. Ou seja, é uma vinculação entre ordens. Para exemplificar, quando você abre uma posição, você já pode emitir uma ordem de alvo e uma ordem de stop, uma ordem limitada e uma ordem de stop. Se uma dessas ordens for executada, ela cancela a outra. E isso é bem fácil de utilizar no módulo de automação de estratégias. Inclusive, você pode apenas enviar uma nova ordem de stop que ela será atualizada. No entanto, se você tem um bom conhecimento de programação e quer fazer vinculações entre ordens de maneira mais complexa, você encontrará dificuldades ou gastará bem mais linhas de código para fazer o que deseja. Isto basicamente porque o Profit não gera identificador para as ordens. Por isso seria mais difícil gerenciar saídas parciais e stops parciais, porque não tem como identificar as ordens que estão lá pendentes de execução. Mas em resumo, no saldo geral, eu até gostei do módulo de automação. Eu acho que se melhorar os pontos que acabei de mencionar já seria um grande passo de qualidade. A saber, a compatibilidade total do código-fonte de backtesting com o módulo de automação de estratégias. Em outras palavras, o código que roda em backtest tem que rodar sem nenhuma modificação no módulo de automação de estratégias. E o gerenciamento de ordens pendentes poderia ser muito facilitado se houvesse identificador para as ordens. Chegamos ao fim de mais um conteúdo. Eu sei que o vídeo foi longo, mas se você ficou comigo até este momento, é porque viu informações relevantes que agregaram para você. Explorando o Profit Chart de maneira bem metódica, acabamos vendo aspectos que não se veem as pessoas falando por aí, mas são aspectos importantíssimos se você quiser escrever bons códigos e obter robôs com maior chance de serem lucrativos. Ficou patente a discrepância na forma como os códigos-fontes devem ser escritos para backtesting e para execução no módulo de automação.
Na minha opinião, isso não deveria ocorrer de forma nenhuma, ainda mais se estamos pagando pelo software ou pelo módulo. O código de backtesting deveria ser estritamente igual àquele que você coloca para rodar no módulo de automação. E isso por dois fatores muito óbvios: confiabilidade e previsibilidade. Previsibilidade porque você gastou inúmeras horas em backtesting otimizando o seu código-fonte, fazendo adaptações, e espera que isso dê o mínimo de previsibilidade para a operação em conta real. Ter que escrever um novo código que faça basicamente a mesma coisa do backtesting, dependendo da complexidade do seu código, pode ser um desperdício desse tempo que você gastou, pode alterar premissas que você utilizou para fazer o backtesting. Além disso, ao ter que alterar o código-fonte, você pode acabar fazendo alterações incorretas que vão gerar prejuízo em alguma operação, ou até mesmo pequenos prejuízos ao longo de cada operação, que se você levar muito tempo para descobrir, poderá se transformar num grande prejuízo. Eu acredito que se a Nelogic investisse em 3 pontos principais, já seria uma grande evolução. O primeiro seria desenvolver um gestor de ordens para que emulasse de forma correta em ambiente de backtesting a manipulação de ordens e roteamento. O segundo seria refatorar as funções de ordens para que pudessem ser executadas no tick. E o terceiro seria o identificador das ordens. Isso permitiria vincular ordens e criar estratégias por programação do tipo oco. Na minha opinião, é preciso que a Nelogic encare de forma ainda mais séria e comprometida o desenvolvimento de ferramentas para automatização de estratégias e robôs. Não se pode, por exemplo, ter uma documentação que não tem nem a data de publicação, que tem conteúdo lá errado, discrepante de uma seção para outra, e funções de roteamento de ordens no software que ainda estão na seção de backtesting, enquanto já existe ao módulo de automação de estratégias. Sobretudo, é importante dar mais poder ao programador para decidir como sua estratégia deve ser executada. Em outras palavras, tem muita infraestrutura de trading básica que a Nelogic poderia fornecer e que a gente já encontra por aí em frameworks gratuitos e open source. Você está vendo que eu sou um pouco exigente com qualidade. E a gente precisa ser mesmo. Afinal, estamos tratando de ferramentas para ganhar dinheiro e não perder. E apesar de todos os pontos que listamos aqui, ainda há espaço para desenvolvimento de robôs dentro da plataforma Profit. Robôs mais simples, baseados em análise técnica, e ainda há algumas soluções de contorno para alguns dos problemas que a gente já conhece. Mas eu espero sinceramente que a Nelogic continue aprimorando o software para que adaptações não sejam necessárias e tenhamos um arcabouço de trading bem mais confiável para automatizar as nossas estratégias. Se você está gostando do conteúdo do canal, por favor compartilhe com as pessoas que conhecem que também têm interesse pelo tema. Tem muita coisa bacana para ser publicada ainda. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até!